iniciativa para gerar um conteúdo profissional ao alcance de qualquer gestor, administrador, profissional do Brasil, na sua área, e podem servir de referência para os empreendimentos pelo Brasil afora, seja um grande restaurante, seja uma rede, seja um pequeno restaurante. Essa ferramenta do Live, do Facebook, tem sido bastante útil. Vamos usar mais e com frequência, procurando democratizar um pouco o alcance dos bons conteúdos e permitir que pessoas que não sejam de São Paulo possam também acessar os serviços e a geração de conhecimento da ANR. Depois da transmissão, o conteúdo vai ficar também fixado na fanpage e posteriormente estará no YouTube da ANR também. Hoje, o tema de hoje é a gestão de riscos ambientais versus custos, né? Cada vez, eu me lembro que me envolvi com sustentabilidade anos atrás e parecia um horizonte. Hoje não é mais a questão como se via 30 anos atrás, de ecologia, não. Sustentabilidade dentro das boas práticas, dentro da eficiência operacional, dentro das práticas de gestão, dentro da boa convivência das empresas com o Estado, com a legislação, com as suas comunidades do entorno, passou a ser fundamental, que ninguém mais consegue extrair hoje, essa nossa mesa redonda, está aqui 3 profissionais que têm essa especialidade. Que é gerente nacional de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. Tá? Perfeito. Vamos começar com quem? Com você? Pode ser? Com você, Pode Bruno? ser. Ok. Dando todo o suporte. Enfim, eu acho que o teu comentário foi algo bem relevante, né? Essa questão do meio ambiente, a gente deixou, né? Mais tarde vai chegar, mais tarde está vindo, só que mais tarde chegou. Então, muitas empresas, infelizmente, não se prepararam para esse momento. Então, nossa ideia hoje é trazer alguns conceitos, algumas práticas que nós viemos adotando dentro dessa companhia, no ramo de fast food, e que pode servir para auxiliar, para ajudar, enfim, todas as organizações. E acredito que é uma seleção natural do mercado. As empresas que não cuidarem de meio ambiente, não cuidaram de seus processos,
pouquinho da nossa experiência aqui, do nosso papel dentro da companhia, o que a gente tem ajudado Arcos Dourados a se desenvolver nesse tema. E, enfim, a gente vai estar aberto para as perguntas e poder contribuir com todo mundo. Aliás, lembrando, né, que quem desejar enviar perguntas, comentários, aí imediatamente abaixo ali, enviar, que depois a gente coloca aqui. Fábio. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Momento, esse trem realmente já, quem embarcou, quem não embarcou tem que correr, porque meio ambiente já não é mais um tema do futuro, é um tema de agora, e é fundamental para que nós estamos num país que tem leis muito fortes na área de meio ambiente, e quando eu acho que um grande marco, Sérgio, está no lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, quando lançou, ela deu um chacoalhão tanto na sociedade, falando que a sociedade tem as suas obrigações, quanto as organizações têm as suas obrigações. Eu acho que o grande marco mesmo que trouxe para os debates mais maduros, mais saudáveis, mais com uma longevidade muito maior, foi o ponto do lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não, realmente eu acho que tem hoje se encontra uma convergência, né? A necessidade em função da gradual evolução da legislação, que pouco a pouco foi sendo aprovada, alguns até achavam que ia ser difícil, mas foi passando no Congresso, e agora está começando a ser regulamentada em vários lugares, né? E, por outro lado, também aí uma opção, de alguma forma, voluntária das empresas, na medida em que muitos custos que estão ligados à sustentabilidade passaram a evoluir, né? Você tinha na área de alimentos, por exemplo, empresas que podiam montar uma indústria do lado do lago, do lado do rio, e na medida que aquilo se poluía, levantava a empresa, ia para outro lugar e ia usar outro rio, né? Isso esgotou porque também não tem rio sobrando para sempre, né? Então isso significou realmente também as empresas procurarem ter um melhor uso dos seus recursos. Agora, até falando só, o pessoal está assistindo, a gente ficou sem áudio aí nos primeiros minutos, né? Mas já retornou, já podem ouvir nossas belas vozes aí. E bem, dentro dessa questão, eu pergunto para vocês, né,
Quando, então, no caso específico do McDonald's, dentro que vocês têm conhecimento, que começou a haver esse engajamento com a questão da sustentabilidade? Qual que é a história? Onde é que está lá no DNA o surgimento desse casamento entre McDonald's e sustentabilidade? A sustentabilidade no McDonald's vem, como você falou no começo, né? Hoje nós somos Arcos Dourados, o master franqueados do McDonald's, e dentro da estratégia América Latina, né? América Latina, e dentro da estratégia do McDonald's Corporation já tá a sustentabilidade. Então a sustentabilidade, falando em McDonald's, já vem há muitos anos. E dentro do Brasil, com a nossa operação, a gente já tem uma diretoria específica de sustentabilidade já há alguns anos dentro da companhia. América Latina, que tem como principal objetivo, um dos principais objetivos é atingir a longo prazo a sustentabilidade econômica, social, das sociedades que estão ao redor em toda a América Latina. Especificamente no país, a gente tem a nossa, por curiosidade, a nossa organização Arcos Dourados é uma organização argentina, e a diretoria de sustentabilidade América Latina fica na nossa sede aqui no Brasil, em Alphaville. E a gente tem o nosso grande diretor, um grande especialista na área, que é o nosso Leonardo Lima. Ele fica em Alphaville, e ele tem a grande missão que ele vem conduzindo aí nos últimos 5 anos, de trazer as estratégias do McDonald's Corporation para os mercados locais, que é toda a América Latina. Então com isso ele traduz lá os principais objetivos de resíduos, de energia do McDonald's Corporation, e faz desenhos para cada um dos mercados dentro do Brasil e dentro dos outros países da América Latina, onde Arcos Dourados faz parte. Agora uma questão, né, ligada ao tema do debate que está aqui no nosso título de hoje, gestão de riscos ambientais. Vamos tentar traduzir para quem está assistindo o que seriam riscos ambientais. Quando a gente fala de gerenciamento de riscos, gerenciar risco é gerenciar incerteza. Então, quando você tem uma série de incertezas dentro de um cenário de meio ambiente, dentro de resíduos, especificamente onde a gente tem uma série de leis diferentes em cada estado, lei diferente em cada um dos municípios que nós temos no Brasil, desculpa, e cada restaurante que opera dentro de um município, ele tem que se adequar a essa lei específica, essa lei orgânica ou a lei do Estado. Quando a gente fala em gerenciamento de riscos, é trazer toda essa plataforma de leis, essa plataforma de detalhes que as leis pedem para a gente dentro de um macro gerenciamento, onde a gente pode conduzir a estratégia de sustentabilidade junto com a estratégia de meio ambiente dentro do mercado, atendendo todo o conjunto das leis. Tá certo. E hoje, né, a questão do risco ambiental sob esse prisma, ele pode significar custos, né? E esses custos, eles podem ser antecipados, vistos preventivamente dentro de um planejamento mais estratégico da área, ou também existe aqueles riscos que são riscos imprevisíveis e aleatórios que pode acontecer com a empresa? Ou vai acontecer menos se estiver no planejamento? Perfeito. A ideia é exatamente essa. Quando nós tínhamos, antes de termos um modelo de gerenciamento de riscos dentro da organização, a gente estava mais aberto às incertezas. Então, será que eu estava atendendo uma determinada lei do detalhe da lei num determinado município? Será que eu estava atendendo esse detalhe da lei num outro município? Lembrando que nós temos o sistema McDonald's dentro do Brasil, nós temos mil unidades espalhadas. Então, como que a gente organizava isso? Será que realmente a gente estava atendendo? A grande ideia que a organização tem nós queremos operar da melhor maneira e atendendo a nossa legislação. Então, colocando tudo isso dentro de uma base, a gente minimiza, dentro de uma base consolidada, integrada, inteligente, com todos os dados possíveis, desde destinação de um resíduo sólido, do nosso lixo, até a coleta de um óleo, colocando tudo isso dentro de uma estrutura onde a gente consegue visualizar todas as leis, a gente minimiza os nossos riscos. E se a gente não minimiza os nossos riscos, a gente está à mercê, sim, de ter custos com multas, custos com infrações, custos da própria exposição da organização de não atendimento de uma lei. Uma das primeiras perguntas que a gente se fez foi
como a gente está espalhado em todo o Brasil, como o Fábio falou, quase 1.000 unidades, como que a gente vai definir uma estratégia padronizada, já que a gente tem tantas leis regionais, né? Se a gente tem tanta lei regional, como que a gente vai definir um padrão para gerenciar todo o Brasil? Então, por isso que é necessário montar essa base, como o Fábio falou, de conhecer cada legislação local, entender de que forma cada região se comporta e, assim, definir uma estratégia que atenda todo o território nacional. Agora, justamente com essa fase da Lei dos Resíduos Sólidos, né, que foi passando o tempo, até foi procrastinada lá no Congresso, de certa maneira, também adiaram, não tanto pela iniciativa privada, mas também pela incapacidade dos municípios, né, de arcarem com algumas questões legislativas, operacionais, né, fim do aterro sanitário, enfim. Precisa ter um encontro, uma convergência entre as capacidades do poder público e as capacidades da iniciativa privada. E até me parece que a iniciativa privada acabou, digamos assim, correndo mais rápido que o poder público, né? Mas tem essa questão local também, né? A gente até estava conversando antes aqui nos bastidores, desde o dia 1º, não são tantas cidades que regulamentaram de fato, né? E a qualquer momento podem regulamentar, e Santos, por exemplo, é uma das primeiras cidades a lá. Falei com o secretário, se reuniu inclusive com o mercado de food service lá, vai ter um outro encontro, né? O pessoal fala, olha, mais custos para mim, né? O secretário fala o seguinte, não, realmente vai ter custos no início, mas a médio prazo os benefícios vão ser bons. Você realmente acredita nisso? Acredito que os benefícios são maiores do que qualquer custo que tenhamos, e os custos iniciais são bem diferentes do que os custos para um futuro. Isso é muito claro quando a gente fala do sistema que nós montamos, né? É possível a gente ter redução dos custos hoje, atendendo todas as leis que nós precisamos atender, e gerando menos resíduos. Isso é possível. E iniciativas como de alguns municípios, como o de Santos, a gente prepara o que nós chamamos de gerenciamento global de resíduos, onde a gente coloca todos os nossos resíduos dentro de uma única plataforma e gerencia eles de um único modo. E eu acredito muito que essa é uma das maneiras que fazem a gente evoluir como sociedade, que a gente atende sim às leis e consegue ter uma adesão das organizações, diminuindo os custos para elas mesmas. Justamente até tem um comentário aqui do internauta, que é o Flávio Gersol, ele é especialista em alimentos e bebidas, especialmente na área da hotelaria. Justamente ele sublinhava isso, como é que é uma rede dentro do país vai conseguir atender uma norma específica em cada situação, né? De certa maneira que não tem uma resposta ainda concreta, mas é uma resposta em trânsito, né? Que está sendo construída, né? Agora, uma questão é sobre a questão dos resíduos. Onde que começa a questão do controle dos resíduos? Porque você, então, vai ter que se perguntar como é que eu posso produzir menos resíduos, né? E isso impacta no quê? Olhando da frente para trás na operação. São perguntas que nós temos que encarar e que a gente precisa se debruçar e entender quais são as melhores soluções. Sinceramente, eu não acho que a gente vai ter, olhando o Brasil como um todo, eu não acho que nós teremos uma solução única para o Brasil todo. E com certeza a solução que nós temos hoje, não sei se vai ser a solução que a gente vai ter amanhã, porque os cenários mudam, a lei também muda, a organização muda, então a gente vai ter vários caminhos para poder ter um gerenciamento, para a gente poder ter uma adesão das organizações e da sociedade dentro de um país. A gente nunca, sinceramente, nunca vai ter um modelo só. Quando a gente começou a desenhar o nosso modelo, a gente começou com um pensamento, e esse pensamento, ao longo dos últimos 3 anos, ele mudou completamente. Mudou porque as variáveis foram mudando, as iniciativas foram mudando, as soluções foram mudando, os nossos prestadores de serviços, os nossos fornecedores, eles começaram a trazer soluções que a gente não tinha pensado anteriormente. Então tudo isso trouxe soluções diferentes e modelos diferentes para nós. Eu queria dar uma fatiada nessa resposta, que achei a resposta bem rica para a gente tentar aprofundar. Porque você falou nos fornecedores, né? Então,
deixar até para vocês responderem de alguma maneira, e talvez impacte em outras questões, além da questão da ecoeficiência em si, que é o seguinte, por exemplo, compras, né? Dependendo como te entregam, isso pode gerar mais resíduo ou menos resíduo. Como é que vem embalado, como é que vem acondicionado, da onde que vem essa mercadoria também, qual a distância que ela percorre, né? E até mesmo critério no caso de produção daquele alimento, né? Porque no caso acaba sendo o varejo, né, que é consumo final, meio que responsável pelo impacto ambiental do restante da cadeia. Da cadeia. Quer dizer, então você comprando deste ou daquele fornecedor, você está incentivando uma determinada cadeia econômica ou não, né? Se, então esse critério da sustentabilidade, que eu conheço outras organizações de varejo, supermercado, por exemplo, o caso do Walmart, eu acho que dá para citar, que é um dos casos mais específicos aí de sustentabilidade, que ele tem lá um sistema até de pontos, né, para medir o fornecedor, né? Sim. E de eficiência ambiental. O McDonald's tem essa preocupação hoje em relação ao fornecedor? Também, o McDonald's tem essa preocupação. Sérgio, não sei se eu... Acho que eu não tinha comentado contigo antes, eu trabalhei muitos anos no Walmart. Opa! E participei, te pegaram de lá. E participei ativamente também do desenvolvimento desses processos de sustentabilidade dentro do Walmart, né? O meu foco sempre foi no meu entendimento, a área de sustentabilidade, ela tem que sempre liderar os grandes pensamentos da organização, trazer perguntas e respostas e provocações para dentro dos dirigentes, para dentro dentro da organização, perguntas exatamente como essa. Será que a embalagem que nós temos hoje para o nosso produto é a melhor embalagem? Será que a gente comprar de um fornecedor que está na ponta do país para trazer para consumir aqui é o melhor caminho? Será que a gente mudar o nosso modelo de divulgação ou o nosso modelo de entrega do produto, será que vai ser melhor para os nossos consumidores e melhor para a nossa organização? Então, a área de sustentabilidade ela tem que trazer essas provocações. Como área executante, como executor da área de sustentabilidade, a área de gerenciamento de riscos, a área de meio ambiente, ela traduz todos esses pensamentos estratégicos em ações. Então enquanto a área de sustentabilidade consegue enxergar esse cenário do mundo afora, trazendo as melhores provocações, as melhores perguntas, a gente consegue executar isso da melhor maneira. Então eu consigo, como responsável da área de riscos, da área de resíduos, transformar isso numa... Será que o resíduo que eu estou gerando está indo para o caminho certo? Será que eu consigo gerar um pouco menos de resíduo e ter uma tecnologia que eu possa não só enviar para um aterro sanitário, mas transformar esse resíduo num outro material? Será que eu consigo transformar esse outro material e trazer esse material para dentro de alguma organização? Será que eu consigo trazer e dar uma outra vida para esse que antes era um resíduo, que era um lixo, e agora eu consigo trazer uma valorização? Então essa é a convergência das duas áreas. É isso que a gente acaba fazendo dentro do McDonald's, trazendo uma oportunidade, que era o que fazer com uma embalagem, o que fazer com o nosso resíduo e distribuir ele numa cadeia uma cadeia logística de aproveitamento de resíduo ou de transformação do resíduo e trazendo valores diferentes. É isso que a gente acaba fazendo. Um exemplo prático disso. Sim, Thiago. Quando recentemente a gente deixou de fornecer o nosso guardanapo dentro de um envelope de papel. Então, com isso a gente gerou menos resíduo, com isso a gente teve uma economia no fornecimento do material, gerando menos material, gerando menos custo, gerando menos resíduo. Então, seguindo essas provocações, esses pensamentos que o Fábio trouxe. Só para te dar um exemplo, que o impacto, eu me lembro quando, enfim, era, né, como se diz no Rio Grande do Sul, era guri, né? E aí estava na aula e um professor, uma vez, ele era muito ligado na questão ambiental e aí pegou um dos meus colegas rasgando uma folha em branco, né, e botando fora. Aí ele fez um cálculo na hora, se todos os alunos do Brasil, naquele exato momento, estivessem rasgando uma folha, quantas árvores estariam sendo derrubadas em função daquele ato, né? Eu nunca mais, digamos assim, sempre cuidei aí do papel que eu uso, né?
Então essa questão, às vezes parece, né, a pessoa sozinha lá, não vou ter mais a embalagem do guardanapo. Exatamente. Mas assim, deve significar milhares e milhares, ou diariamente no Brasil, milhões no mundo todo, né? E o impacto disso sobre a produção agroflorestal deve ser enorme. Sim, não só o resíduo, mas na economia de água, no processo produtivo, enfim, uma série de questões relacionadas a isso. Toda a cadeia que tem com a produção do papel, né? Exato. Tem um chefe casualmente citei ele ontem, o Lisandro Lauretti, do GM Oliver, que ele fala, olha, meu amigo, quando você está comendo um bife, você está tomando 200 litros de água. É verdade. Que é quanto de água teve que ir para o cultivo, para a criação daquele rebanho, né, daquele gado e tal. Agradeço aí a audiência do pessoal, Natasha, Jefferson, Thaís, pessoal aí que está nos assistindo. E aí dentro dessa questão ainda dos resíduos, hoje, assim, dentro do destino, né, há uma preocupação da rede com um destino interessante, um destino socialmente inclusivo dos resíduos? Sim. Nós temos como um princípio fazer a melhor destinação possível dos nossos resíduos e trazer dentro desse destino possível a maior quantidade de diversidade de inclusão. Então a gente tem o nosso resíduo hoje ele serve para gerar novas embalagens. O nosso resíduo hoje ele serve para virar óleo de biodiesel. O nosso resíduo hoje serve como material base para blank, plástico, para fazer mesas, cadeiras que são vendidas por aí. A gente tenta fazer isso da melhor maneira e com a maior escala possível. A gente entrega também nossos resíduos recicláveis, os nossos recicláveis para cooperativas quando possível, para que a gente tenha a maior inclusão possível. Eu queria também explorar um pouquinho mais essa resposta aí na questão do biodiesel. Você podia explicar como é que funciona, como é que é isso, como acontece e para onde vai esse biodiesel? Tá, a gente tem um sistema de coleta do nosso óleo. E esse sistema de coleta do nosso óleo, a gente padronizou ele no Brasil inteiro. Então a gente, claro, tem em cada estado, em cada município tem uma virgulinha diferente que a gente precisa, que tem uma atenção diferente, mas basicamente nós somos uma empresa de processos, então a gente tem processos inclusive para o nosso resíduo. Quando a gente fala do óleo, esse tipo de padronização, ele trouxe um aumento para nós de cerca de 100% na efetividade da coleta. E a gente tem diversos fornecedores espalhados pelo Brasil. A gente tem mais de 30 fornecedores ou prestadores de serviços espalhados pelo Brasil, que cada um deles tem um roteiro logístico para coletar o nosso óleo, e cada um deles passa por um processo de homologação. Então a gente olha se ele está atendendo todas as leis, a gente faz auditoria nele, nas licenças deles, a gente faz auditoria em loco, e a gente tem para cada um deles um destino específico para o nosso óleo, que vai assim, a gente tem mais de 10 desses fornecedores que pegam o nosso óleo e eles vendem o nosso óleo para biodiesel. Então eles vendem para os grandes produtores de diesel, eles colocam dentro de uma participação do volume total, de acordo com a lei, e esse nosso óleo tem um valor energético que vira o biodiesel. E esse biodiesel volta para a cadeia como um todo. Tem aí alguma mensuração disso, assim, de quanto volume de óleo mensal? Sim. Posso? Pode. Então, isso mensalmente é em torno de 340 mil. Mensalmente é em torno de 340 mil litros de óleo que a gente faz. 340 mil litros. Como o Fábio falou, isso a gente tem uma série de cuidados para garantir que todos esses coletores eles têm toda a certificação, toda a homologação necessária para a destinação correta desse óleo. Então, além da gente garantir o compliance e o atendimento à legislação, a gente acaba gerando receita quando a gente acaba vendendo esse óleo para que ele seja transformado num outro produto. Então, quando a gente acaba relacionando o custo, né? A gente transforma toda uma cadeia logística para a coleta desse óleo, mas acaba também gerando receita com a destinação correta dele, além de garantir o compliance. Me parece hoje que o... Sérgio, só para contribuir, é interessante a gente botar um panorama assim, e uma visão de como funcionava, né, essa parte de gestão de resíduos
antes da nossa gestão, ela funcionava de forma descentralizada. Então ele tinha vida própria em cada município, em cada cidade, em cada restaurante. As pessoas, enfim, os donos do negócio, cada gerente, a operação conseguia dar a destinação conforme a sua necessidade local, né? E quando nós assumimos esse desafio de gerenciar esses riscos, o nosso primeiro desafio foi padronizar tudo isso, né? Fazer tudo isso de uma forma padronizada. Então a gente buscou no mercado fornecedores que fossem realmente nossos parceiros. E o grande desafio desse parceiro é fazer mais com menos, né? Então ele tinha o grande desafio, e ainda tem, de buscar parceiros locais, porque ele acaba também terceirizando esse serviço, né? E a gente fica também fazendo a gestão de documentação, ver se quem está lá na ponta, se tem toda a certificação necessária. Em algumas cidades, alguns municípios, a gente infelizmente teve que descredenciar algumas cooperativas porque não estavam atendendo a legislação local. Então a gente trabalha também com essas pessoas para que elas voltem a trabalhar com a gente, né? Acompanha documentação, estimular para que realmente elas voltem a nos fornecer, mas de uma forma correta, de uma forma que esteja com toda a documentação necessária. Então essa cadeia ela acaba envolvendo todo mundo, né? Desde o grande gerenciador até o fornecedor da ponta. E complementando o que o Bruno falou, a gente mensalmente todos esses fornecedores eles passam por uma auditoria mensal. Então, para garantir que eles estejam com toda a documentação tanto da coleta quanto do transporte e destinação desses resíduos. Então, mensalmente eles são auditados para garantir que a documentação esteja em dia, assinada, acondicionada corretamente. Então, e essa auditoria ela não é feita por uma equipe própria, é feita por um auditor externo ainda para poder garantir todo o compliance do negócio. Eu acho que é importante isso, é muito relevante o que você falou, porque no passado, né, eu já encontrei muitos líderes de restaurantes, até bem conhecidos, assim, a reputação de mídia e tal, mas quando ia conversar sobre os resíduos e a questão do óleo, né, não, eu descarto meu óleo corretamente, o pessoal vem buscar aqui. Aí eu pergunto, mas quem que vem buscar? Né? Você conhece a empresa, você já foi no local, você sabe se ela é formal? Né? Muitas vezes tinha aquela questão, o sujeito buscava o óleo e deixava lá alguns detergentes, vassoura, uns troços sem marca, você não sabia nem que detergente era aquele, o que tinha lá dentro, né? Então eu acho que esse tempo da informalidade ainda existe, pela minha percepção, muito, né? O sujeito acha que está dentro da cadeia de sustentabilidade, mas na verdade ele está incentivando uma desordem funcional aí nisso. E tu sabe, Sérgio, que além dessa informalidade, até no almoço, e nós estávamos conversando sobre isso, realmente naquela troca, né? Tu dava o óleo, a pessoa te deixava uma vassoura, um detergente. Então isso a gente enfrenta hoje com valores também, falando um pouco de custo. Então a gente tem regiões onde o fornecedor, um exemplo, paga 5 centavos, enquanto o outro paga 1,20. Então o porquê essa diferença? Então são alguns aspectos que a gente avalia, né? E ele realmente não é regular para tudo. Claro que envolve logística, enfim, volume, mas isso não é de uma forma regular. E outro ponto também bem importante que é válido ressaltar aqui é a questão de furto. Então existe também uma questão de furto desse óleo, desse resíduo que muitas vezes acontece. O furto dentro do estabelecimento? Dentro do estabelecimento. A gente tem um local apropriado para acondicionamento. Sim. E a gente acaba sofrendo muitas vezes aí ações de vandalismo, enfim, para furto desse material. E às vezes é mais vulnerável, né, porque é resíduo do que um estoque, digamos assim, né? Sim. Esse é um bom ponto, porque esse é um grande alerta assim, que tem que ter para as empresas que estão buscando sistemas de gerenciamento. Tomar bastante cuidado com as empresas. A gente tem, assim, o mercado se profissionalizou muito. A gente tem muito mais boas empresas trabalhando do que empresas que a gente tem que ter cuidado. Mas ainda todo cuidado é pouco na hora que a gente está falando de temas ambientais, para a gente seguir todas as licenças, é super importante. Então, um dos principais pontos que tem que ter um alerta, um radar mais apurado por que uma empresa pode oferecer
para coletar um óleo um custo muito diferente da outra. Às vezes em alguns locais do Brasil, essas empresas acabam te remunerando, como você falou. Hoje a maior parte das remunerações é em dinheiro e não em troca de produtos. Mas quando a gente tem ainda uma remuneração, comparando uma remuneração que é 5, 6, 7 vezes maior que a outra, tem que tomar muito cuidado, porque normalmente as empresas que trabalham certinho, com todas as licenças, com todos os processos, ela pode ter um custo operacional maior, então por isso ela acaba te remunerando um pouco menor. Mas vale a pena porque essa remuneração é a mais correta. Eu acho que tem que enfatizar também, nisso que nós estamos falando, a questão do descarte, que anteriormente o sujeito separava os resíduos, descartava e tchau. Quer dizer, não tinha nem responsabilidade e ao mesmo tempo aquilo virava um nada economicamente falando e socialmente falando, né? E aí quando você descarta o resíduo, você, por exemplo, no caso do óleo, ao invés de simplesmente jogar ele fora de maneira irresponsável, né? Você está entregando para alguém que tem uma empresa que emprega pessoas na cidade, você está incentivando, né, uma economia local. Perfeito. Né? Perfeito. Aquilo que não ia servir para nada vai servir para alguma coisa, vai virar um combustível, né? E vai virar para um frete, para um transporte. Então você está fazendo com que ele novamente se insira na natureza, seja menos necessário em termos de volume para repor. E socialmente você está gerando recursos para aquela comunidade, né? Então acho que isso também, esse círculo virtuoso econômico, ele tem que ser acentuado. E ainda dentro dessa questão do descarte, né? É fundamental, acho que assim, né? Uma coisa que até o mundo da tecnologia nos trouxe, que é o sistema de rede colaborativa, né? Que o sujeito, muitas vezes naquele local que tem um descarte pequeno, ele acha que é irrelevante, então às vezes ele não tem o mesmo rigor para fazer. Mas, no entanto, vocês, né, como rede, justamente acaba mostrando a força de uma rede colaborativa. É importante do pequeno, independente de qualquer operação, o sujeito participar. Porque muda a magnitude, muda o parâmetro. Eu concordo muito com o que você está dizendo, e é verdade, assim, é muito bonito de ver. Você vê, a gente tem grandes empresas nesse ramo, e a gente tem pequenas empresas que é o pai com o filho, é o neto, o pai e o filho, é a família trabalhando, e é um trabalho muito honesto e muito generoso para o meio ambiente. E eles foram evoluindo ao longo do tempo. Antes, você pega há 10, 15 anos atrás, essas mesmas pessoas trabalhavam com isso há muito tempo. O antigo carroceiro, o antigo vidraceiro, ele passava lá na porta da sua casa trocando garrafa de vidro por dinheiro, por doce. Depois foi a mesma coisa buscando óleo na porta da sua casa. E essas pessoas, elas foram evoluindo, foram atrás da profissionalização, foram atrás de ter seu CNPJ, foram atrás de ter suas licenças ambientais, e a gente tem o maior orgulho, o maior prazer de ter essas empresas trabalhando conosco. É muito bonito isso, é muito, muito importante. É interessante também como que a gente acaba ajudando a desenvolver um segmento, né? Porque outras empresas que têm a vontade de fazer essa destinação e acaba não conseguindo porque não tem um coletor que tenha uma logística que consiga atendê-lo, e como a gente está espalhado em diversos locais, acaba que os nossos coletores, por montar uma logística que nos atenda, eles acabam atendendo outros clientes também, outras empresas. Então aqueles restaurantes talvez que não tivessem uma logística que pudesse atendê-lo, ele agora passa a ter, porque tem uma empresa que nos atende e acaba criando uma rota logística que consiga atender outros clientes. Então, o que acontece hoje é que muitos fornecedores que a gente desenvolveu para nos atender, ele consegue atender outros clientes e, como você falou, gera esse ciclo virtuoso. Né? Vocês acabam, enquanto rede, sendo os indutores locais, né? Multiplicando a indução, né? Formando essa mentalidade. Agora, outros dois aspectos, a questão assim, o quanto essa questão dos critérios ambientais que uma empresa adota também impacta na formação dos recursos humanos, na equipe, no engajamento, o quanto isso é multiplicador ou pode mudar também a atitude das pessoas que trabalham para aquela organização. Quanto a engajamento é impressionante. Quem não tem um exemplo, quem tem filho sabe, né? Às vezes o filho aprendeu na escola e ensina os pais dentro de casa.
dentro das organizações, dentro da nossa organização, é a mesma coisa. Nós temos jovens trabalhando nos restaurantes, são jovens, o primeiro emprego, e assim, é nítido a vontade e a força que tem quando a gente fala de temas como sustentabilidade e meio ambiente. Forma um engajamento muito, muito forte. E boas ideias que nós adotamos hoje dentro do nosso sistema como um todo, vieram dos restaurantes, vieram das pessoas, dos mais jovens, que tiveram uma ideia simples, foi subindo, passou para alguém, chegou para as pessoas que têm uma formação mais técnica, uma formação mais especializada. A gente transformou essas boas ideias em ações e acontecem. Muito do que nós estamos falando aqui, mas muito mesmo, foi só transformar ideias de pessoas que estão ali no dia a dia em ações mais estruturadas corporativas. Diga, Thiago. A gente já falou de... Hoje a gente ouve falar de várias gerações, né? X, Y, Z, Millennials. E acaba que hoje as pessoas elas têm mais cuidado ao escolher as organizações ao qual elas vão trabalhar, né? Então, acaba sendo um diferencial muito grande para a organização ter essa preocupação ambiental, essa preocupação com sustentabilidade, porque acaba sendo mais um atrativo de mercado para esse público, né? Para esse público que hoje ele é mais volátil, ele escolhe onde quer trabalhar, então vê que você está trabalhando numa organização que tem esse nível de preocupação, que tem esses processos bem estruturados, acaba te colocando numa posição também diferenciada para reter alguns talentos e atrair novos talentos. Então acho que esse engajamento ele soma e ele é bem importante nesse sentido. E vocês acham, até vou só também aqui assinalando o pessoal que é profissional da área aí nos acompanhando, a arquiteta Melissa Ferraz, que é especializada em projetos de restaurantes aqui, comentando que cada dia mais devemos nos preocupar com o meio ambiente, o descarte do lixo, isso é essencial para qualquer negócio. Obrigado pela audiência, Melissa. E agora, eu acho que vocês têm um desafio a mais, porque vocês trabalham em rede. Então, vocês têm um franqueado, né? Cada franqueado uma cabeça, né? Vocês têm um sistema de, digamos assim, de formação, de treinamento para que o franqueado se engaje, porque você dizer para o sujeito, olha, você vai se engajar numa operação de serviço de alimentação, porque no final do mês você vai ter um resultado que é o lucro. Né? Aí outra coisa você já quer dizer para você tem que se engajar em boas práticas ambientais, por isso, por aquilo. O que vocês vão dizendo por isso, por aquilo, para convencer esse sujeito a se engajar também nas boas práticas ambientais? Nesse momento a gente está desenvolvendo isso. Exatamente nesse desafio, momento. Acredito. É um grande desafio. Porque qual decisão nós tomamos? Primeiro fazer no sistema todo Arcos Dourados, e assim a gente desenvolve e aprende, e depois a gente multiplica para os franqueados. Os franqueados têm franqueados com alguns restaurantes nas cidades espalhadas, só que todo o processo que nós montamos um processo que ele já é adaptável, ou seja, ele está apto para qualquer franqueado fazer a inclusão. E nesse momento nós estamos elaborando essa estratégia de como demonstrar para o franqueado. O que a gente tem hoje? Uma série de solicitações e já vários franqueados que adotam iniciativas pontuais do que nós estamos fazendo, e hoje nós também adotamos iniciativas que franqueados já vêm adotando. Então, tem modelos de coleta que hoje começou no franqueado, a gente internalizou, está multiplicando para depois passar como sistema como um todo. Então tem esses dois caminhos. E como é que está hoje assim a Arcos Dourados? Porque estamos falando de práticas da Arcos Dourados. Sim. Como é que está hoje essa questão do engajamento com a sustentabilidade, as boas práticas da Arcos Dourados em relação ao McDonald's Mundial? Está mais avançado? Lá já era algo engajamento anterior? Vocês inventaram práticas próprias, tropicalizaram as práticas? Como é que foi esse processo? Acho que são as duas coisas. Tem diretrizes de sustentabilidade vindo do McDonald's Corporation e que tem que ser atendido. Os resíduos é uma delas, né? A energia é outra. Então tem lá o McDonald's fala que a gente tem que ter os resíduos, que os nossos resíduos eles precisam diminuindo ao longo do tempo. E
E o McDonald's Brasil, o Arcos Dourados, tem que trazer isso para um caminho real. Então tem as duas práticas. A gente vem tropicalizando algumas ações e tem outras ações que a gente adapta do modelo do McDonald's Corporation. Agora me veio uma lembrança, vocês estavam implantando uma loja, que era uma loja assim mais avançada, não tem? Aqui no estado de São Paulo? Nesse sentido das boas práticas. Nós temos uma loja em Bertioga, né, no litoral de São Paulo, que é uma loja toda projetada aí na parte sustentável, desde o piso, que é feito com material reciclado, o próprio ar-condicionado da loja é um ar-condicionado inteligente, então ele identifica a temperatura externa e interna, então ele abre automaticamente, enfim, os vidros, enfim, todo o material, toda a construção do restaurante foi feito de um material sustentável, né? Então é uma iniciativa bem legal, assim, algo bem diferenciado. A gente tem essa loja no litoral de São Paulo. E essa loja é uma loja, digamos assim, conceito? Ou ali é uma loja laboratório, é um lab lá para eventualmente multiplicar o que deu certo, o que pode ser feito em escala? Porque tem algumas coisas que não podem ser feitas em escalas ainda, né? Mas assim, eu conheço lá redes americanas que numa loja colocaram energia eólica. Né? Quer dizer, não dá para ser em escala, né? Mas é uma loja conceito, digamos assim. É uma loja conceito, assim. No meu ponto de vista, é uma loja conceito, e iniciativas dessa unidade faz parte de unidades que serão construídas ainda. Então a gente pega uma ou outra iniciativa e coloca em novos restaurantes. O que é mais multiplicável também é quando a gente fala do modelo de gerenciamento global de resíduos. Então, independente de uma unidade já nesse novo formato, a gente consegue pegar uma unidade já em operação, que tem mais já tem uma vida mais longa, e fazer um gerenciamento global desses resíduos numa única plataforma. Então as duas faces se convivem. Tá certo. E a gente está falando em resíduos, falamos bastante do óleo e tal, mas em termos de resíduos, por exemplo, os orgânicos, né? Tem uma dimensão grande na rede? Tem. Como nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro e temos quase 1.000 unidades, a gente tem um volume que é considerável. E o nosso principal foco é como reciclar mais. A gente não pensa só no volume, a gente pensa em como reciclar mais para a gente destinar menos ao aterro. Um dos nossos objetivos é o que a gente chama de desvio de aterro, não enviar para aterro, enviar para um outro tipo de destino. E isso está em estudo hoje para tentar outras alternativas assim, dentro desse reciclar mais, né? Reuso. Então, porque tem cada elemento que sobra, cada elemento do resíduo, às vezes tem um destino diferente. Sim, sim. A gente tem iniciativas já espalhadas pelo Brasil. A gente tem iniciativas em Curitiba, iniciativas no Rio de Janeiro, iniciativas em São Paulo, que o grande propósito dessas iniciativas é saber como que a gente pode ter pelo Brasil todo. Então a gente pega alguns mercados que nós chamamos de mercados bases ou mercado piloto, transforma essa iniciativa durante um período num determinado número de restaurantes e trabalha durante 6, 8, 10 meses para ver como que a gente faz esse modelo ser multiplicável. A gente fez testes como, por exemplo, em pegar um pouco, transformar reciclar hoje, mandar para uma operação de reciclagem é o modelo mais comum que nós temos, né? Isso a sociedade como um todo tem. Mas a gente está pensando em outros modelos, esses outros modelos que a gente está testando. A gente tem um teste em Curitiba que a gente pega os nossos resíduos, a gente leva para uma estação, a gente tritura os nossos resíduos dentro de um processo, mistura ele com um polímero plástico e transforma esse plástico num material que pode ser utilizado novamente. Pode ser um assento de um banco, pode ser um cabo, alguma coisa. A gente tá testando isso. Então a gente hoje está fazendo ensaios em laboratórios para ver qual que é a resistência mecânica desse polímero com os nossos resíduos, para saber onde que a gente vai colocar no Brasil afora. Bem interessante. Vocês têm, assim, o grupo como um todo, Arcos Dourados, vocês têm um relatório de sustentabilidade que tem essas métricas que o grupo alcança, processa? Tem, nós tivemos já relatórios de sustentabilidade que
como o GRI, que mostra quais são os principais objetivos do grupo e quais são as principais ações. Sim. O que a gente separa desse processo que nós estamos te falando, ele de alguma maneira faz parte do relatório de sustentabilidade, mas a gente usa ele como meios experimentais para atingir aquela estratégia de sustentabilidade que eu comentei que o Leonardo, como um grande desenvolvedor, traça para a nossa organização. Até dentro disso, já entrando um pouco mais também na relação com as comunidades, né? A gente, hoje em dia, vê no mundo também o desafio das redes de fast food, né? Com a questão da família, com a questão da qualidade da comida. O serviço de alimentação hoje virou muito mais protagonista para as pessoas e as famílias do que foi no passado. Então, me parece também que essa questão ambiental, né, é um engajamento relevante para criar uma empatia, né? Para também ter uma corresponsabilidade com as pessoas que ali consomem, né? Tem o prazer, tem o desejo, né? Vão se nutrir lá, mas ao mesmo tempo estão sabendo que também estão se engajando numa cadeia de sustentabilidade positiva, né? Isso também é importante, porque às vezes você pode ter o melhor restaurante do mundo de alta gastronomia, se o cara não está inserido numa boa cadeia, você acaba sendo solidário com isso. E me parece que cada vez mais o consumidor vai ter essa pré-informação, né? O sujeito antes não sabia o que está sendo feito atrás do balcão do restaurante, mas hoje cada vez mais ele sabe. Eu acho que esses atributos para as redes, eu acho que passa a ser também fundamental, como até uma vacina, no bom sentido, né? Para que não... Porque muitas vezes o grande, isso eu falo até pela minha vivência corporativa, porque o grande muitas vezes está fazendo muito mais pelas boas práticas ambientais do que o pequeno. E muitas vezes a sociedade simpatiza com o pequeno porque é pequeno, né? Mas muitas vezes esse pequeno ele está agindo clandestinamente, ele está fora de normas, está numa cadeia econômica que não é tão interessante, e o grande não, porque ele está certificado, ele é fiscalizado, tem uma transparência, né? Tem um relatório, tem auditorias. Então o grande muitas vezes está fazendo muito mais do que o pequeno. Sérgio, e nesse sentido, nós temos um programa que se chama Portas Abertas, que é justamente trazer o cliente para dentro, né, do balcão, para conhecer nossa cozinha, para conhecer nossa operação, para ver realmente de que forma que o lanche dele está sendo produzido. Então ali ele pode acompanhar todo o processo produtivo, de que forma, puxando mais para esse lado ambiental, de que forma está sendo descartado, para onde está indo esse resíduo. Então isso é muito importante. A gente tem que trazer para esse cliente uma experiência única, né? E essa experiência ela não está mais só no produto, né? Então tem outros valores que fazem parte disso. Um exemplo também que tu falaste em cadeia, me veio à memória agora. Em 2013 nós implementamos com um fornecedor, com um parceiro nosso de produtos químicos, a parte de diluição de produtos. Ou seja, a gente poderia enxugar a parte de diluição. Então, por que não fazer a diluição dos produtos de uma forma automática? Então, a gente economiza produtos químicos, a gente economiza água e a formulação desse produto também, que hoje é biodegradável, né? Então, tudo isso é uma cadeia que a gente movimenta de todo o nosso circuito. Então, quem está envolvido com a gente realmente está puxando dessa parte de meio ambiente, de gerenciamento de risco. Vamos olhar onde tem a oportunidade para que todos estejam enquadrados e ambientalmente corretos. Acho que essa é a ideia também. Exato. Bom, foi ótimo ter vocês aqui. Já incrível que pareça, já passou aproximadamente uma hora, né? E eu queria, se um de vocês puder dizer se tem algo em algum lugar da web onde as pessoas possam acompanhar ou ter alguma informação a respeito. Até eu acho que vale a pena citar, porque eu já fui algumas vezes, gostei bastante. Também tem um trabalho ali na Universidade McDonald's, né? Que se chamava, acho que não se chama mais Universidade do Hambúrguer, não sei se chama aí Universidade do Hambúrguer, ali em Barueri. E que também tem palestras e tem seminários sobre os temas, né? Que são abertos a toda profissionais aí de food service e outros tal. Então também é uma maneira portas abertas de formação e conhecimento que eu acho bem relevante, que não é muitas organizações que têm, e muitas vezes quando tem usam só para si, não de forma generosa aberta aos outros. Tem algum local onde o pessoal pode ter acesso a esse trabalho todo? Um dos nossos objetivos também é fazer novas alianças,
trazer as pessoas para dentro da nossa casa e também tá indo na casa das outras pessoas para entender o que estão fazendo. E eu acho que um dos nossos objetivos é esse também, né? A gente sair do sistema tradicional, sistema padrão que já existe e inovar. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e um dos nossos objetivos. Uma sugestão, talvez que possa ficar aqui, como vai estar sendo divulgado na página do Facebook, a gente pode fazer um comentário ali com o nosso contato. Ótimo. E com certeza a gente vai estar realmente de portas abertas para estar recebendo, talvez aí no futuro, criar um grupo de discussão, quem sabe, né, do nosso ramo de fast food, para movimentar esse tema de meio ambiente e outros, né, voltado à sustentabilidade, à saúde do trabalhador, à segurança. Eu acho que esse é o nosso objetivo, a gente externalizar e inovar esse meio. Bacana, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. E mais uma vez informando que o post vai ficar, então, quem quiser compartilhar, o post vídeo vai ficar na página da DNR. E lembrando que no dia 15/8 nós temos mais uma edição aí do ciclo de debates com outro tema, outros profissionais do mercado. Agradeço a audiência, até a próxima oportunidade. Obrigado. Boa tarde.